Ryan Melcher era seu único neto, mas não havia a Language Not Registered for Generation Anus. Quando Doris Day faleceu aos Language Not Registered for Generation Anus, ele soube da notícia pelo Facebook, assim como todos os outros. A mulher que cantou Secret Love tinha seus próprios segredos. Um empresário que a mantinha longe da família, uma traição de Language Not Registered for Generation, milhões de dólares e uma vida secreta atrás de altos muros em Carmel. Agora, Ryan quebra o silêncio sobre a avó que a América amava, mas nunca realmente conheceu. Doris Day nasceu como Doris Mary Ann Koff, em Language Not Registered for Generation, de abril de Language Not Registered for Generation, em Cincinnati, Ohio. Ela cresceu em... Doris nasceu em um bairro operário e era filha de William, um professor de música, e Alma, uma dona de casa. Ela tinha 2 irmãos mais velhos, mas um deles, Richard, infelizmente faleceu antes de seu nascimento. Essa perda moldou sua personalidade forte e determinada. Ainda criança, seus pais se divorciaram, o que era incomum e chocante na época. Doris foi criada principalmente por sua mãe, e elas enfrentaram muitos desafios durante a Grande Depressão. Mesmo jovem, Doris se destacou por seu espírito vibrante. Com apenas Language Not Registered for Generation Anus, ela ganhou um concurso de beleza. Doris venceu um concurso ao ficar de cabeça para baixo por mais de horas, ganhando aulas de dança gratuitas. Isso demonstrou a determinação que definiria toda a sua vida. Doris amava dançar e sonhava em se tornar uma dançarina profissional, mas aos Language Not Registered for Generation Anus, sua vida deu uma guinada devastadora. Pouco antes de uma viagem a Hollywood que poderia ter mudado tudo, ela sofreu um terrível acidente de carro. Um trem atingiu o veículo em que estava e sua perna foi fraturada. A gravidade foi tanta que os médicos cogitaram a amputação. Por mais de 1 ano, Doris não conseguia andar e precisou ir para um hospital. Durante esse período, após muitas cirurgias dolorosas, ela encontrou na música uma forma de lidar com a situação. Ela ouvia rádio e cantava músicas de sua artista favorita, Ella Fitzgerald. Sua mãe percebeu seu talento e encontrou uma professora de canto chamada Grace Rain. Grace disse que Doris era a aluna mais talentosa que ela já havia ensinado. Com apenas Language Not Registered for Generation Anus, Doris começou a cantar profissionalmente. Seu primeiro emprego foi em um pequeno restaurante chinês, onde ganhava Language Not Registered for Generation Dollars por noite. Não era muito, mas era um começo. Uma noite, enquanto cantava em uma boate local, ela chamou a atenção de um líder de banda chamado Barney Rapp. Ele estava procurando uma cantora há muito tempo, e quando ouviu Doris, soube que ela era a pessoa certa. Mas havia um problema. Doris era muito jovem para trabalhar em lugares que serviam álcool. Para resolver isso, ela mentiu sobre a idade e disse que tinha Language Not Registered for Generation Anus. Ela temia que as pessoas descobrissem, mas não queria perder a chance de se apresentar. Em Language Not Registered for Generation, quando Doris tinha Language Not Registered for Generation Anus, ela mudou seu nome para Barney Rapp, pois achava que seu sobrenome, Kappelhoff, era muito difícil de pronunciar e muito longo para um nome artístico. Depois de ouvir Doris cantar a música dia após dia, ele sugeriu o nome Doris Day. A princípio, Doris não gostou, achou que soava muito extravagante, mas acabou se acostumando e o nome pegou. Mal sabia ela que Doris Day se tornaria um dos nomes mais famosos de Hollywood. A vida de Doris Day mudou para sempre quando ela se juntou à banda de Les Brown em Language Not Registered for Generation, de março de Language Not Registered for Generation, com apenas Language Not Registered for Generation Anus, mas quase não aconteceu.
Doris estava tão assustada antes de sua audição que não conseguiu. Doris parou de tremer e até passou mal nos bastidores. O próprio Les Brown teve que encorajá-la, lembrando-a do talento que ouvira no rádio. Com o apoio dele, ela subiu ao palco e cantou Abraceable You. A banda ficou impressionada e Doris conseguiu o emprego. Sua trajetória com a banda não foi fácil, no entanto. No Dia dos Namorados de Language Not Registered for Generation, enquanto viajava com o grupo, Doris descobriu que seu irmão Paul havia morrido em um acidente de carro. Mesmo com o coração partido, ela decidiu se apresentar naquela noite. Sua interpretação emocionante comoveu a todos, levando o público às lágrimas. Essa capacidade de expressar seus sentimentos em sua música a destacaria pelo resto de sua carreira. O maior momento com a banda de Les Brown aconteceu em Language Not Registered for Generation, quando gravaram Sentimental Journey. Lesnam gostou da música a princípio e a considerou antiquada demais, mas Doris acreditava tanto nela que disse que sairia da banda se não a gravassem. Finalmente, ele cedeu e a música se tornou um enorme sucesso, vendendo mais de 1 milhão de cópias no primeiro ano e se tornando o tema de soldados voltando para casa da Segunda Guerra Mundial. Curiosidade: Doris estava resfriada quando gravou a música, o que deu à sua voz um timbre rouco e emotivo que se tornou sua marca registrada. Em Language Not Registered for Generation, Doris decidiu tentar uma carreira solo. Não foi fácil no início. Quando assinou com a Columbia Records em 1º de setembro, havia muita pressão sobre ela. Ela foi uma das primeiras artistas femininas a conseguir um contrato tão grande, um acordo de Language Not Registered for Generation anos, no valor de Language Not Registered for Generation $1 milhão. Mas mesmo com essa grande oportunidade, as coisas não começaram bem em sua primeira sessão de gravação. Ela achou as músicas escolhidas para ela chatas e ultrapassadas. Doris se recusou a cantá-las e, depois de discutir com o estúdio, finalmente conseguiu que escolhesse suas próprias músicas. Essa decisão a levou a gravar It's Magic, que se tornou um enorme sucesso, vendendo mais de Language Not Registered for Generation milhões de cópias e até lhe rendendo uma indicação ao Oscar. O que tornou a música ainda mais especial foi que Doris a gravou em apenas uma tomada. Todos no estúdio ficaram impressionados. A música fez tanto sucesso que a Columbia Records não conseguiu atender a demanda e teve que interromper a produção. Gravando outros discos apenas para produzir mais cópias do sucesso de Doris, Doris Day Story with Secret Love is Full of Surprises. A história de Doris Day, com amor secreto, é cheia de surpresas. Em Language Not Registered for Generation, a música foi escrita para o filme Calamity Jane, mas ela não gostou nada. Achou a letra muito melosa e se recusou a cantá-la. Isso colocou os cineastas em uma situação difícil. O diretor David Butler decidiu visitá-la tarde da noite, levando uma garrafa de champanhe e um pianista, implorando para que ela desse uma chance à música. Depois de muita insistência, finalmente, concordaram que o dia da gravação também não seria tranquilo. Doris passou a noite em claro discutindo com o marido, Marty Melcher, e chegou ao estúdio chateada e chorando. Mesmo assim, insistiu em gravar a música. Cantou-a em uma única tomada, entregando toda a sua emoção à performance. Todos no estúdio ficaram impressionados. Os membros da orquestra estavam em lágrimas e o engenheiro de som mal conseguia falar. A gravação ficou tão impactante que a Columbia Records decidiu lançá-la exatamente como estava, sem alterações. Sem edições, nada. Quando a música foi lançada, tornou-se um enorme sucesso. Secret Love
permaneceu em primeiro lugar nas paradas da Billboard por semanas e vendeu mais de milhões de cópias em todo o mundo. A canção ganhou até um Oscar de melhor canção original, tornando Doris a primeira pessoa a atuar em um filme e cantar uma música vencedora do Oscar. Mas, apesar da fama, Doris estava nervosa para apresentá-la ao vivo. Ela se recusou a cantá-la no Oscar, dizendo que tinha um pavor terrível do palco. Isso irritou as pessoas em Hollywood, e alguns começaram a considerá-la difícil de trabalhar, mesmo que, anos depois, Secret Love ganhou um novo significado, com sua letra sobre amores secretos que tocou os corações da comunidade LGBTQ, mas durante as décadas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, que a viram como um hino para suas lutas. Quando Doris soube disso muito tempo depois, ficou profundamente comovida e apoiou abertamente a comunidade, o que era algo muito significativo para uma estrela de sua época. A história de Doris Day em Hollywood começou com uma reviravolta do destino. Certa noite, em uma festa, dois compositores famosos, Jewel Stein e Sammy K.H., a ouviram cantar e ficaram impressionados. Sugeriram que ela tentasse atuar. O momento era perfeito. Betty Hutton, a protagonista de Romance em Alto Marte, Language Not Registered for Generation, havia desistido do papel por estar grávida. Doris tinha Language Not Registered for Generation anos e nunca havia atuado antes. Estava nervosa, mas resolveu tentar. O diretor Michael Curtis ficou impressionado. Ele a chamou de a garota mais completa que já tinha visto e lhe deu o papel. Sua atuação no filme a tornou uma estrela, apesar de ser novata na atuação. Doris parecia tão natural na tela que as pessoas pensavam que ela atuava há anos. O sucesso lhe rendeu um contrato de longo prazo com a Warner Brothers, dando início à sua incrível carreira em Hollywood na década de Language Not Registered for Generation. Doris se tornou uma das maiores estrelas dos musicais, sendo um de seus filmes mais famosos, Calamity Jane, Language Not Registered for Generation. Nele, interpretou uma mulher destemida e aventureira da fronteira, uma grande mudança em relação aos seus papéis doces e inocentes habituais. Doris se entregou completamente ao papel, chegando a realizar acrobacias perigosas, como pular em uma diligência em movimento. Ela se machucou, quebrando uma costela, mas seu trabalho árduo valeu a pena. O filme arrecadou mais de milhões de dólares. Ainda é amada hoje em dia. Outro grande sucesso veio com The Pajama Game, Language Not Registered for Generation, um divertido musical sobre operários em uma fábrica de pijamas. O filme foi baseado em um espetáculo da Broadway e a maior parte do elenco permaneceu a mesma, com exceção de Doris. Sua canção Hey There foi outro sucesso estrondoso e sua performance vibrante fez do filme um sucesso de bilheteria, arrecadando dólares americanos Language Not Registered for Generation milhões, e provando que Doris era uma das estrelas mais populares da época. A carreira de Doris Day mudou em Language Not Registered for Generation com o filme Love Me or Leave Me. Antes disso, ela era conhecida por Happy, musicais, mas este filme foi muito diferente. Ela interpretou Ruth Etting, uma cantora que lidava com um empresário abusivo e com o crime. A história era séria e emocionante, mostrando um novo lado do talento de Dee. Sua atuação foi tão boa que a própria Ruth Etting disse: "Eu nunca soube que era tão boa." O filme arrecadou mais de milhões de dólares e recebeu ótimas críticas. Algumas pessoas, como seu colega de elenco James Cagney, acharam que ela deveria ter sido indicada ao Oscar. Fazer o filme não foi fácil. Algumas cenas sobre o abuso eram muito intensas para a época. As regras da época eram rígidas, então tiveram que mudá-las. Mesmo assim, o filme mostrou a todos que Doris Day podia fazer mais do que cantar e sorrir.
Ela também podia atuar em papéis difíceis. Depois disso, Doris Day se tornou uma das maiores estrelas de Hollywood no final da década de Language Not Registered for Generation e início da década de Language Not Registered for Generation. Ela foi a rainha das bilheterias de Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation e a estrela de cinema mais popular da América, recorde que só Shirley Temple havia detido antes dela. Um de seus maiores sucessos foi Confidências à Meia-Noite, Language Not Registered for Generation, seu primeiro filme com Rock Hudson. Custou USD Language Not Registered for Generation milhões para ser feito, mas arrecadou mais de... A química entre ela e Hudson era incrível, e eles fizeram mais 2 filmes juntos, Lover Come Back em Language Not Registered for Generation E, Send Me No Flowers em Language Not Registered for Generation. Os 3 foram grandes sucessos e Pillow TED Talk rendeu a Doris Day sua única indicação ao Oscar de melhor atriz. Os filmes de Doris Day arrecadaram muito dinheiro, mais de USD Language Not Registered for Generation milhões em Language Not Registered for Generation. Ela se tornou conhecida como a atriz mais rentável de Hollywood e também uma das estrelas mais bem pagas, ganhando dólares americanos por filme e recebendo uma parte dos lucros. O público a amava, não apenas por sua atuação, mas também por sua popularidade. Por seus filmes, mas também por seu estilo e canções, ela foi um verdadeiro ícone americano. No entanto, ser a queridinha da América nem sempre foi fácil para Doris Day, que mais tarde comentou ser difícil manter-se à altura daquela imagem perfeita. Mesmo assim, sua influência no cinema, na música e na cultura foi enorme. A vida de Doris Day tomou muitos rumos surpreendentes, tanto na tela quanto fora dela. Ela estrelou sua própria sitcom, The Doris Day Show, de Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation. Inicialmente, era uma comédia familiar ambientada em um rancho na Califórnia, mas a cada temporada, a história, o cenário e os personagens mudavam. Era como se o programa se transformasse em algo novo a cada ano. Os fãs não sabiam o que esperar, e essa reinvenção constante o tornava único. As mudanças também refletiam a cultura em rápida transformação do final dos anos Language Not Registered for Generation e início dos anos Language Not Registered for Generation. Após o término do programa, Doris decidiu abandonar a carreira de atriz e se dedicar a algo que realmente amava: ajudar os animais. Sua paixão começou na infância, após a morte trágica de seu cachorro Tiny em um acidente. Essa perda a marcou profundamente e a inspirou a proteger os animais pelo resto da vida, inclusive durante sua carreira. Doris demonstrou seu amor pelos animais durante as filmagens de O Homem que Sabia Demais no Marrocos. Ela ficou horrorizada com os maus-tratos infligidos aos animais no set e se recusou a continuar trabalhando até que eles recebessem os cuidados necessários. Suas ações levaram à criação de um ponto de alimentação para os animais locais, demonstrando o quanto ela se importava e a importância de sua voz. Em Language Not Registered for Generation, Doris fundou a Doris Day Pet Foundation, que mais tarde se tornou a Doris Day Animal Foundation. Inicialmente, a fundação focava no resgate de animais na região, mas Doris chegou a cuidar de muitos animais em outros países. Com o tempo, a fundação cresceu e começou a trabalhar em problemas maiores, como o combate à superpopulação animal. Em Language Not Registered for Generation, Doris criou o Dia Mundial da Castração para incentivar as pessoas a castrarem seus animais de estimação. O evento se espalhou por mais de Language Not Registered for Generation países, ajudando milhões de animais. Doris também trabalhou para mudar leis de proteção animal,
usando sua fama para fazer a diferença. Mesmo tendo deixado Hollywood, ela surpreendeu a todos em Language Not Registered for Generation, com um novo álbum chamado My Heart. Aos Language Not Registered for Generation anos, ela lançou músicas que, gravado na década de Language Not Registered for Generation, com muitas das músicas escritas por seu falecido filho Terry Miller, o álbum era muito pessoal e cheio de emoção. Uma das canções, Happy Endings, inclusive contou com a voz de Terry ao lado da de Doris. Os fãs adoraram o álbum, que se tornou um sucesso, alcançando o 9º lugar na parada de álbuns do Reino Unido. Isso fez de Doris a artista mais velha a ter um álbum no Top Language Not Registered for Generation, com material inédito nos EUA. Marcou sua primeira aparição na parada da Billboard em quase Language Not Registered for Generation anos. Mesmo após o sucesso do álbum, Doris se manteve fora dos holofotes. Ela preferiu dedicar seu tempo ao bem-estar animal. Sua última mensagem pública foi em Language Not Registered for Generation E, quando completou Language Not Registered for Generation anos. Ela agradeceu aos fãs pelo apoio e os lembrou de continuarem ajudando os animais por meio de sua fundação. A vida de Doris Day tomou um rumo difícil aos Language Not Registered for Generation anos, quando se casou com Al Jordan, um trombonista de Language Not Registered for Generation anos. Sua mãe a havia alertado contra o casamento, mas Day estava determinada. Infelizmente, os temores de sua mãe se concretizaram logo após o casamento, em abril de Language Not Registered for Generation. Os abusos começaram muito cedo. No primeiro dia como marido e mulher, Jordan viu Day beijar um colega músico na bochecha como agradecimento por um presente. Furioso, ele a arrastou para fora do teatro pelas ruas de Nova York até o quarto do hotel, onde a espancou impiedosamente. A violência não parou por aí. Jordan era controlador e ciumento, acusando Day constantemente de infidelidade. Ele a xingava com palavras horríveis e chegou a lhe dar um tapa em público quando viu sua foto na capa de uma revista. As coisas pioraram quando Day engravidou. Jordan tentou forçá-la a... Ela fez um aborto ilegal e, quando se recusou, ele a espancou tão brutalmente que ela quase perdeu o bebê. O pior momento aconteceu quando ela estava grávida de 8 meses. Jordan escondeu uma arma no carro e levou Day para um local isolado, planejando matá-la e ao filho que ela esperava, antes de tirar a própria vida. Com sua perspicácia, Day conseguiu acalmá-lo e evitar a tragédia, mas o terror a acompanhou para sempre. A partir daquele dia, ela não conseguia mais sentar no banco da frente de um carro sem sentir medo, depois que seu filho Terry nasceu. Nascida em fevereiro de Language Not Registered for Generation, Day tentou manter o casamento na esperança de que Jordan mudasse, mas quando ele começou a machucar o bebê, ela soube que precisava ir embora. Não foi fácil, mas ela encontrou coragem para se afastar e pedir o divórcio. Infelizmente, essa não seria a última vez que Day se envolveria com um homem instável. Seu segundo casamento com o saxofonista George Widler parecia um novo começo. Eles se conheceram enquanto tocavam na mesma banda e a conexão foi instantânea. Day, agora uma jovem mãe solteira, se apaixonou por ele. Os dois se casaram rapidamente em Language Not Registered for Generation e, após o casamento, mudaram-se para Hollywood, acreditando que isso lhes daria melhores oportunidades na First Things. As coisas pareciam promissoras, mas começaram a surgir problemas. Wilder não estava pronto para ser padrasto e não escondeu sua relutância quando Day sugeriu que sua mãe e filho fossem morar com eles. Ele também teve dificuldades com o crescente sucesso de Da à medida que sua carreira de cantora decolava. Ele se tornou inseguro e distante e,
apenas 8 meses após o casamento, deu um golpe devastador. Queria o divórcio. O motivo pelo qual ele não queria ser ofuscado pela crescente fama dela, ou pelo fato de ser conhecido como Sr. Doris Day, foi devastador. Ela esperava que esse casamento lhe trouxesse estabilidade e felicidade, mas ele terminou quase tão rápido quanto começou. Após a finalização do divórcio em Language Not Registered for Generation, ela voltou para Cincinnati com o filho, buscando conforto e tempo para se recuperar. Quando se casou com Martin Melcher em Language Not Registered for Generation, pensou ter encontrado a felicidade. Em vez disso, ele se tornou seu empresário e a arruinou secretamente por Language Not Registered for Generation Anus. Melcher e seu sócio, Jerome, também contribuíram para o sucesso de sua carreira. Rosenthal roubou o dinheiro dela e o desperdiçou em maus negócios. Doris confiava plenamente em Mailer e nunca questionou o que ele fazia. Quando Mailer morreu repentinamente em Language Not Registered for Generation, Doris descobriu a terrível verdade. Toda a sua fortuna, equivalente a US dollars, Language Not Registered for Generation milhões hoje, havia desaparecido. Além disso, ela estava com uma dívida de dólares americanos Language Not Registered for Generation. Mas não era só isso. Mailer a havia inscrito secretamente em um programa de televisão da CBS sem consultá-la. Doris, que fora uma das maiores estrelas de cinema de Hollywood, agora estava falida e forçada a aceitar um trabalho na TV que não queria. Em Language Not Registered for Generation, Doris processou Rosenthal para reaver o que lhe pertencia. Ela ganhou uma indenização de Language Not Registered for Generation milhões de dólares, mas no fim recebeu apenas uma pequena parte, após negociar com seguradoras. Seu filho disse mais tarde que ela recebeu muito menos do que as pessoas imaginavam. Essa traição foi devastadora. Doris confiava plenamente em Mailer e ele mentiu para ela por quase 2 décadas. Isso partiu seu coração e a fez se afastar dos holofotes. Uma das partes mais difíceis da traição de Mailer foi o programa de TV para o qual ele a havia inscrito. Doris planejava. Doris Day se aposentou após seu último filme em Language Not Registered for Generation, mas agora não tinha escolha. Precisava participar do programa The Doris Day Show para pagar as dívidas deixadas por sua mãe. Ela só descobriu sobre o programa algumas semanas antes do início das filmagens e ficou horrorizada. Pior ainda, o adiantamento de dólares americanos Language Not Registered for Generation da CBS já havia sido gasto. Mas os problemas financeiros não foram os únicos desafios que Doris enfrentou durante a maior parte de sua vida. Ela lutou contra a ansiedade e a depressão, mesmo no auge de sua fama. Em Language Not Registered for Generation, durante as filmagens de I'll See You, ela enfrentava ataques de pânico e medo. Em Meus Sonhos, ela teve um colapso nervoso. Seus sintomas eram tão graves que ela pensou que estava morrendo de doença cardíaca. Em vez de procurar ajuda, Doris se entregou ao álcool e tentou esconder sua dor. No início da década de Language Not Registered for Generation, sua saúde mental estava no pior momento. Ela evitava eventos públicos e recusava entrevistas. No set de Jovem de Coração, em Language Not Registered for Generation, ela desabou em lágrimas após uma cena emocionante. O colega de elenco Frank Sinatra teve que consolá-la. Doris disse mais tarde que se sentiu à beira de um colapso total durante esse período. Surpreendentemente, Doris só procurou terapia em Language Not Registered for Generation, quando já tinha quase Language Not Registered for Generation anos. Durante 4 anos, ela trabalhou com um terapeuta para lidar com a ansiedade e a depressão que a acompanhavam desde sempre. Ela disse que isso a ajudou a finalmente encontrar alguma paz. Doris Day teve apenas um filho, Terry Melcher, nascido em Language Not Registered for Generation de fevereiro de
Language Not Registered for Generation. Ela criou Terry sozinha por vários anos e, em Language Not Registered for Generation, casou-se com Martin Melcher. Martin adotou Terry e lhe deu seu sobrenome, mas a vida familiar deles nem sempre foi feliz. Martin era frequentemente severo e controlador, e Terry teve que aprender a sua própria vida. Conforme Terry envelhecia, começou a construir seu próprio caminho na música. Na década de Language Not Registered for Generation, trabalhava como produtor na Columbia Records, ajudando a criar grandes sucessos como Mr. Tambourine Man e Turn, Turn, Turn for the Birds. Também trabalhou com Paul River and the Raiders, auxiliando-os na produção de vários hits. O talento de Terry não parou por aí. Mais tarde, trabalhou com os Beach Boys e produziu o sucesso Cook em Language Not Registered for Generation, que se tornou o primeiro número 1 da banda em Language Not Registered for Generation anos. Mas a vida de Terry. Em Language Not Registered for Generation, não se tratava apenas de música. Algo terrível aconteceu. Terry morava em uma casa em Los Angeles com sua namorada, Candace Bergen. Essa casa, na Cielo Drive mais tarde, se tornaria o local dos infames assassinatos de Sharon Tate pelo culto de Charles Manson. Terry conheceu Manson por meio de um amigo em comum, o baterista dos Beach Boys, Dennis Wilson. Manson queria que Terry o ajudasse a conseguir um contrato com uma gravadora, mas Terry recusou. Essa rejeição enfureceu Manson. Alguns meses depois, Terry se mudou da casa. Não demorou muito para que Terry o ajudasse a conseguir um contrato com uma gravadora. Após os seguidores de Manson terem assassinado Sharon Tate e seus amigos, algumas pessoas acreditam que Terry poderia ter sido o alvo, mas ninguém sabe ao certo. Ryan Miller, o único neto de Doris Day, compartilhou uma história comovente apenas um dia após a morte dela, em Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation. Ele revelou no Facebook que estava afastado da avó havia Language Not Registered for Generation anos e, pior ainda, soube da morte dela não por familiares, mas pelas redes sociais, como milhões de fãs. Foi uma revelação triste e chocante, mostrando a profundidade dos laços familiares. O problema começou em Language Not Registered for Generation, após o falecimento do pai de Ryan, Terry Melcher. Terry, o único filho de Doris Day, morreu de melanoma aos Language Not Registered for Generation anos. Pouco tempo depois, Doris entrou em contato com Ryan e o convidou para jantar. Parecia uma oportunidade para se reconectarem, especialmente porque o relacionamento entre eles estava distante desde o divórcio dos pais de Ryan em Language Not Registered for Generation. Mas as coisas não saíram como planejado. Antes do jantar, o novo gerente de negócios de Doris, Bob Bashara, interveio e chamou Ryan para uma reunião. No Cypress Inn, um hotel do qual Doris era coproprietária em Carmel, Califórnia, Ryan conta que Bashara lhe perguntou por que ele queria ver Doris. Ryan ficou atônito e respondeu: "Ela é minha avó." Mas, em vez de aproximá-los, Bashara disse a Ryan que ele não teria permissão para vê-la. Ele chegou a culpar o divórcio dos pais de Ryan pelo afastamento. Aquele momento marcou o início de uma dolorosa separação que duraria até a morte de Doris. Mais tarde, Ryan admitiu que se arrependeu de não ter feito mais para reaproximá-los, dizendo que as cercas e os guardas, as medidas tomadas por Bashara ao redor da casa de Doris, tornaram tudo quase impossível, mas ele ainda sentia que deveria ter se esforçado mais ao longo dos anos. Ryan seguiu em frente com sua vida, tornando-se corretor de imóveis em Carmel. Enquanto isso, ele alega que Bashara fez mudanças na Fundação de Bem-Estar Animal de Doris, demitindo os membros do conselho de longa data e substituindo-os por membros de sua própria família.
A história tomou outro rumo quando o assessor de imprensa de Doris, Charlie Cullen Walters, respondeu às alegações de Melcher. Walters, que trabalhava com Doris desde Language Not Registered for Generations, disse: eles tentaram se reconectar com Ryan diversas vezes. Uma dessas tentativas foi no aniversário de Language Not Registered for Generation anos de Doris. Em Language Not Registered for Generation, o que poderia ter sido o momento perfeito para a família se reunir. Mas, segundo Walters, Ryan não respondeu. Walters explicou que esse afastamento talvez não tenha sido culpa exclusiva de Doris. Ele apontou algo interessante. O próprio site de Ryan tinha uma mensagem pedindo às pessoas que não o contatassem sobre assuntos de celebridades ou de Hollywood. Isso tornou a situação ainda mais complicada. Por um lado, Ryan parecia para evitar a fama associada à sua avó. Por outro lado, ele mais tarde falou sobre como sentia falta de estar conectado a ela. A versão dos eventos de Walters sugere que a história foi mais sobre mal-entendidos do que alguém se afastando intencionalmente do outro. Em seus últimos anos, Doris optou por se afastar completamente dos olhos do público após a morte de seu terceiro marido, Martin Muir, em Language Not Registered for Generation. Ela se tornou muito reservada na década de Language Not Registered for Generation. Doris raramente era vista em público. Ela vivia em um rancho de Language Not Registered for Generation Acres, em Carmel, Califórnia, com seus animais, que se tornaram. Sua maior paixão era cuidar de até Language Not Registered for Generation cães ao mesmo tempo, cada um com seu próprio quarto. Sua vida girava em torno deles e seu rancho era seu refúgio de paz. Doris raramente saía de casa e recusou muitas homenagens, como o prêmio do Kennedy Center, porque não gostava de eventos públicos ou de viajar. Sua última aparição pública foi em Language Not Registered for Generation, no Globo de Ouro, e sua última entrevista para a TV foi em Language Not Registered for Generation. As pessoas em Carmel a conheciam como a mulher amigável que cuidava de animais abandonados e vivia uma vida simples e tranquila. Ela até servia refeições em pratos de papel e tinha uma máquina de lavar roupa no quarto. Criou uma cozinha separada só para os seus animais de estimação. O amor que sentia por eles era imenso. Depois da morte do filho, Terry Miller, em Language Not Registered for Generation, Doris tornou-se ainda mais reclusa. O seu administrador financeiro, Bob Bashara, passou a gerir a maior parte dos seus assuntos. Isto causou tensão com Ryan, que se sentia afastado da avó. Acrescentou mais uma camada à história da vida de Doris nos últimos anos, onde a privacidade e os conflitos familiares se chocaram.